Oi, gente! Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre autoconhecimento, que é algo que eu vivo muito na minha vida, que eu gosto muito de estudar sobre isso, de compreender e de principalmente conseguir entender o que acontecia comigo desde a infância e as experiências que eu vivo em viagens também, que antes eu não entendia e que agora fazem todo sentido para mim. Então, eu compartilhar aqui com vocês, de alguma forma pode ajudar alguém. E também porque nos próximos vídeos relacionados a viagens eu quero poder contar algumas experiências diferentes que eu tive nesses lugares. Então hoje aqui eu vou falar o porquê que foi importante eu me conhecer e que fez com que eu fosse para lugares, por exemplo, como a Amazônia, o Pantanal, Chapada dos Veadeiros, lugares que há uns anos atrás eu jamais iria, porque eu tinha medo, tinha pavor, assim, de encontrar uma cobra, né, tinha medo de cachoeira, tinha medo de rio, tinha muito medo. Então, essa busca pelo autoconhecimento foi porque eu ficava pensando assim, tá, mas por que eu sonho com isso? Por que isso me dá tanto medo? Né? E durante vários anos, além de eu sentir a energia e sentir, por exemplo, as emoções dos outros, isso é o que eu não entendia, também tinha uma questão de quando eu ia dormir, é como se eu tivesse 24 horas trabalhando, sabe? Então, só que eu não conseguia entender o que acontecia comigo, parecia sempre tudo muito real. Então, dos meus 20 aos 23 anos, eu tive a minha primeira depressão, que foi muito forte. Logo depois eu vim para Florianópolis e aqui, né, comecei minha vida e comecei a ir atrás tudo que aparecia de palestras, gostava muito de ler os livros, não tinha condições, muita coisa que eu queria fazer eu não tinha condições de pagar, então eu buscava ler muito. E eu lembro que eu fui num médico, um naturólogo, e eu lembro que ele disse assim, Aline, você vai precisar tomar remédio para dormir pelo resto da tua vida. E aquilo para mim foi como uma sentença. E eu pensei, nossa, mas não queria chegar nesse ponto, né? Eu quero entender o que acontece comigo. Resolver a raiz do problema, né? Então, por algum tempo eu tomei, só que eu ia atrás para entender o que acontecia comigo. Quando chegava a noite, assim, por algum tempo, tipo, não quero dormir, porque eu vou acordar exausto e tudo mais. Então foi um processo assim de para compreender o que acontecia e como eu sou, né? Então eu me mapeei tudo que vocês podem imaginar assim para compreender quem eu sou e para eu melhorar, eu fiz, né? E continuo fazendo. E isso me ajudou muito. Então, por exemplo, o dia que eu cheguei na Amazônia foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida, que era um lugar que eu tinha muito medo, que eu jamais iria. Então, a partir do momento que você quer resolver medos, que você vai atrás, você vai busca as respostas, tu passa a ver que aquilo tinha um significado muito importante, que nada é por acaso, e tudo isso fez com que eu tivesse coragem para ir lá, para conhecer. E quando eu cheguei, assim, gente, foi. Nossa, eu chorei de emoção de ver o tamanho daqueles rios, o tamanho da floresta. Quando eu cheguei na aldeia e eles estavam tocando seus instrumentos e dançando, eu chorava, assim, de emoção. Parecia que eu estava voltando para casa. E não entendia essa emoção, essa ligação, né? Porque eu cresci com costumes italianos, tudo mais, aqui em Santa Catarina, e, e aquilo mexeu demais comigo. E eu vivi experiências muito marcantes, assim, e quando eu voltei para Florianópolis, foi uma sensação, assim, tipo, que eu saí de casa e estava indo para a cidade, estava indo para o mundo, sabe? 6 meses depois voltei para lá, e parecia que era uma família, assim, realmente para mim. Então, compreender e entender coisas que aconteciam comigo fez com que eu passasse também a me aceitar as minhas diferenças.
né? Que eu queria me encaixar muitas vezes num padrão que não sou eu. E trazer isso, todo esse conhecimento e todas essas sensações, e estando em qualquer lugar que eu esteja, mas de saber que essa ligação é muito forte, que é uma ligação de quase que falar a mesma língua, assim, quando eu cheguei na Chapada dos Veadeiros também, a primeira vez, em 3 anos, em um ano eu fui 3 vezes, porque desde a primeira vez ali muitas respostas apareceram para mim, e é como se meu coração, assim, abrisse, assim, é incrível, foi incrível para mim. E tudo isso porque eu percebi o quanto eu tenho essa sensibilidade e essa ligação muito forte com a natureza, né? E muitas vezes eu quis me encaixar em coisas ou em padrões para ser aceita, que não me deixavam felizes, né? Então, hoje eu posso dizer assim que eu olho para tudo o que eu vivi, que eu vivo assim como realmente uma escola. Todas as pessoas que passaram na minha vida foram importantes e nada foi por acaso, tudo teve um aprendizado muito importante. E de hoje eu aceitar essa Aline que é completamente conectada com a força da natureza, e, e poder compartilhar um pouquinho com as pessoas sobre a energia desses lugares, sobre o que o nosso país tem para nos oferecer e coisas incríveis que vão acontecer. Então, assim, gente, uma coisa que eu falo para vocês, assim, hoje eu não tomo remédio para dormir, hoje eu durmo, assim, claro que parece que muita coisa acontece, né? Mas eu acordo super bem, eu tenho uma vida super tranquila, completamente conectada com a natureza e conectada comigo, com a minha essência, né? Outra coisa que me ajudou muito foi a meditação, que também quando eu vi as pessoas fazendo, eu dizia, nossa, imagina, eu nunca vou conseguir parar e desacelerar o meu pensamento. E quando eu comecei a meditar, eu disse, nossa, olha que incrível. Daí, claro, fecha os olhos, é um outro mundo que acabava se abrindo, né? Mas que me trouxeram muitas respostas e muita compreensão. E eu tenho conversado com pessoas, assim, incríveis, e que eu vejo realmente, assim, a importância de cada um ser o que é, né? E que juntos a gente pode aí somar forças e fazer o melhor aí pelas pessoas, pelo nosso país, pelo planeta. Então, nos próximos vídeos eu vou contar para vocês um pouquinho sobre experiências na educação e sobre experiências também que eu vivi em viagens e que foram muito legais. Tá bom, pessoal? Um beijo então e até o próximo vídeo.